paz do Senhor, meu querido, quem fala é o pastor Vitor Hugo. E eu queria trazer uma palavra de Deus para a sua vida, meu querido. Tivemos agora um final de semana pascual, né, onde nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. E quando nós falamos de Páscoa, não podemos deixar de falar de cruz. E em Mateus capítulo 26, versículo 40, Jesus estava ali crucificado na cruz entre dois bandidos, passado aquele momento de vergonha após ser humilhado, chicoteado, envergonhado. Diz a palavra que ele foi crucificado e diz a palavra que os sacerdotes e o povo estavam ali em volta e diziam assim, ó, aquele que salvou e curou a muitos não pode salvar a si mesmo. E de repente vem uma proposta, querido. Olha a proposta que aqueles sacerdotes lançaram para Jesus. Eles disseram assim, olha, faz o seguinte, desça da cruz e creremos que tu és Jesus, o Cristo, que viria para salvar a muitos. Essa foi a proposta lançada pelos sacerdotes. Porém, Jesus ele não tinha apenas uma proposta lançada pelo mundo, mas ele tinha um propósito dado por Deus para a sua vida. Jesus sabia que todo o seu ministério que havia começado, ele tinha um propósito, ele culminava numa finalidade, que era a cruz. A finalidade de Jesus nessa terra não era apenas curar os enfermos, a finalidade de Jesus nessa terra não era apenas ressuscitar os mortos, a finalidade de Jesus nessa terra não era apenas multiplicar o pão, o que ele já havia feito, e todos esses sinais não foram suficientes para que os sacerdotes e o povo crescessem nele. Mas a proposta era que se naquele momento ele descesse da cruz, finalmente o povo creria nele. Mas Jesus tinha um propósito que culminava na cruz, mas não acabava na cruz, porque a palavra de Deus dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E não apenas teria aqueles que criam nele, mas diz a palavra que ao ressuscitar, ele tomaria a chave do inferno e da morte em suas mãos. E meu querido, o mundo tem feito o mesmo com você. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem te chamado para um propósito específico, porém o mundo tem feito assim como fizeram com Jesus na cruz, tem trago propostas que são plausíveis ao seu coração, que são agradáveis a seu ouvido, mas que porém negam o propósito de Deus para a sua vida. E o pior, Satanás ele conhece aquilo que está no teu coração. Jesus, algumas horas atrás, diz a palavra que no Getsêmani, após comer a Páscoa com seus discípulos, diz a palavra que ele se retirou no canto e ele orava e dizia ao Pai assim, Senhor, se possível, passa-se de mim este cálice. Jesus, naquele momento, ele era homem, porque diz a palavra que o Senhor, apesar de subsistir na forma de Deus, diz a palavra que ele abriu mão de sua glória, esvaziou da sua glória, como homem se fez e andou nesta terra na autoridade de homem. Mas ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, sim, na autoridade do Espírito Santo de Deus que vinha do Pai. Tanto é que Jesus fala que nós nesta terra, se cremos neles, faríamos as mesmas obras e até maiores do que ele, porque na autoridade do Espírito Santo de Deus. Porém, Jesus andou nessa terra não na autoridade de Deus, mas na autoridade de homem. E como homem, naquele momento, Jesus sabia o peso, não da cruz, o peso não da vergonha, não do chicote, mas de levar o peso de pecado de toda uma humanidade. E diante daquilo que estava proposto a ele, o seu lado humano tremeu. E ele disse, Senhor, se possível, passa-se de mim este cálice. Mas diz a palavra que ele termina dizendo assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele tomou posse do propósito de Deus para a sua vida. Meu querido, Satanás sabe o desejo do seu coração. Ele consegue enxergar muitas vezes que, apesar de você ter um propósito de Deus, ele sabe que o mundo pode te seduzir com propostas que aparentemente são boas, mas vão negar o chamado de Deus para a sua vida. Aí você está passando por crise no seu casamento. E aí o mundo diz assim, olha, você merece ser feliz. Então abandone o seu companheiro. Abandone a sua companheira. Eu tenho uma proposta melhor do que o propósito de Deus para o seu casamento. Esse casamento Deus está falido. Deus não tem o poder de trazer restauração. Mas eu tenho proposta. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma pessoa que vai te amar. Estas propostas, apesar de parecerem bem, soarem bem ouvido, vão negar o propósito de Deus para a sua vida.
Esse teu ministério, você tem se dedicado ao Senhor, você tem trabalhado muito, mas você não tem colhido, ou tem colhido muito pouco. Fala o seguinte: abandona esse ministério, porque eu tenho uma proposta melhor para você, para colher o melhor desta terra. Meu querido, propostas que aparentemente soam bem, mas vão negar o propósito de Deus. Jesus sabia que a dor da cruz era terrível, mas ele sabia que o propósito ia além da cruz. Ele sabia que depois da cruz viria a ressurreição, viria a glória, viria a salvação para toda a humanidade. Então, meu querido, muitas vão ser as propostas do mundo, mas maior é o propósito de Deus para a tua vida. Então não troque o chamado de Deus, não troque o propósito, a razão de você existir nesta terra, por propostas que vão te afastar do propósito de Deus. Satanás fez isso no deserto. Olha, se prostrado me adorares, todos os reinos da terra eu te darei. Mas Jesus tinha um propósito que ia além dos reinos da terra. Ele tinha um propósito que ia ao teu coração trazer salvação. Então, meu amado, em nome de Jesus, talvez você está passando um momento difícil hoje, mas diz a palavra que quando Jesus clamava ao Senhor, quando ele dizia: Senhor, se possível, passe o cálice de mim, diz a palavra que o Senhor mandou um anjo para confortar e consolar o Senhor Jesus. Talvez você está passando um momento difícil. O que você precisa não é receber uma nova proposta, mas é permanecer no propósito e clamar para que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha te fortalecer e te consolar, para que você possa permanecer firme até o fim no propósito que Deus te deu. Não troque o propósito de Deus por propostas que vão te afastar da razão de você existir. Permaneça firme no teu chamado, permaneça firme no teu casamento, permaneça firme no seu trabalho, na tua família. Não desista, querido, porque a cruz pode parecer pesada, mas ao terceiro dia a glória vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Permaneça firme no propósito de Deus, meu querido. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, meu querido. Temos nos reunido toda sexta-feira aqui na Chácara Betel, às sextas-feiras, na Rua Guaíba, número 315, bairro Formosa, aqui em Alvorada. Se você quer receber uma palavra como essa de vida, vem estar conosco e que o Senhor te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, curta, divulgue para que mais pessoas não venham trocar o propósito de Deus por propostas que vão fugir daquilo que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.